Fala pessoal, professor Irã aqui na área para mais uma aula aí de Físico-Química 3, né? Nossa parte de Eletroquímica. Mais especificamente da parte, falando aí da parte de eletrólise, né? A aula de hoje, ela é basicamente um complemento do nosso encontro síncrono da última segunda-feira, né? Ficou faltando eu complementar esse conteúdo, falar principalmente da parte dos aspectos quantitativos da eletrólise, né? No encontro síncrono, vocês vão lembrar, quem estava presente ou quem já assistiu a gravação aí que eu postei, vai ver que eu falei bastante de aspectos qualitativos, né? Eu fiz a descrição do fenômeno, como que ocorre o fluxo de elétrons, ocorre aquela questão da migração das cargas, né? Ocorre a descarga dos íons, né? Eu falei também sobre o papel do gerador de energia, né? Da bateria, que é bombardear, que é como se fosse uma bomba de elétrons, ele consegue puxar o elétron de um eletrodo e jogar para o outro. Então a gente falou desses aspectos aí qualitativos sobre a eletrólise, né? E aí eu já tinha comentado no finalzinho da aula passada também sobre os aspectos quantitativos, porque os aspectos quantitativos eles são de suma importância, tá? Por exemplo, na indústria, a eletrólise ela é muito utilizada na indústria, né? Por exemplo, vocês já devem ter visto esses materiais que são cromados, ou niquelados, ou dourados. Muitas dessas coberturas nos materiais, que é no caso a cromação, ela acontece na indústria, é um processo industrial e ele acontece via eletrólise. Tá? Então, do ponto de vista industrial, o conhecimento do cara que trabalha com isso, o conhecimento dos aspectos quantitativos, para ele é muito importante, para ele saber a questão do rendimento daquele processo, porque a gente sabe que a indústria, ou como qualquer ramo comercial, ele está interessado na produtividade, no lucro. Então ele precisa ter o conhecimento da quantidade de material que ele está utilizando naquele processo. E a quantidade de material que ele também gera no processo, para ele poder avaliar a rentabilidade naquele processo, entendeu? Então os aspectos quantitativos, eles são de suma importância dentro da eletrólise. E aqui vocês vão perceber que os aspectos quantitativos, estou repetindo muito esse nome, mas é porque realmente se trata mesmo de quantidade, vocês vão perceber que ele é bem diferente da questão das pilhas, tá? Aqui a gente vai basicamente trabalhar com estequiometria, tá? Então na aula passada eu já tinha comentado inicialmente com vocês, e é uma estequiometria meio estranha. Por que é meio estranha? Porque a gente vai tratar da relação de mols de elétrons e vamos tratar da relação de mol de uma quantidade de uma substância, tá? Pode ser de uma substância sólida ou de uma substância aquosa, por exemplo. Então vocês vão, corriqueiramente, quando estiver trabalhando com eletrólise, fazer essa relação entre mols de elétrons e mol de uma quantidade de matéria normal. Tá? Então é isso aí que acontece, beleza? E aí, por que acontece essa relação? Porque você vai sempre relacionar a quantidade de produto formado ou a quantidade de reagente consumido por uma corrente elétrica, você vai sempre relacionar isso com a quantidade de elétrons fornecidos ali naquele sistema. Tá? Que é o que descreve a primeira lei de Faraday, beleza? Então a primeira lei de Faraday, ela fala isso explicitamente, tá? Dessa relação. Então vocês vão ter que sempre colocar isso na cabeça de vocês. Eu vou estar relacionando quantidade de produto formado ou reagente consumido com a quantidade de elétrons que é fornecida ali para o meu sistema. Só que aí alguém vai perguntar, professor, mas que quantidade de elétrons é essa? Essa quantidade de elétrons, ela está relacionada com a corrente elétrica e com o tempo em que eu aplico aquela corrente elétrica. Beleza? Vocês estão sabendo, vocês já sabem que a eletrólise, eu aplico energia elétrica para favorecer uma reação química, para forçar uma reação química a acontecer. Só que a quantidade de produto que vai ser formado ou reagente consumido, ela vai depender do tempo em que a minha corrente elétrica vai estar atuando ali. E esse tempo relacionado com corrente elétrica, ele vai estar relacionado também com o número de elétrons, tá? Então a minha corrente elétrica que eu apliquei naquele sistema, ele vai estar relacionado com o número de elétrons. Então, o que é importante? O que é importante? A corrente elétrica, certo? A minha voltagem ali é importante e o meu tempo. O tempo que eu aplico aquela corrente também é importante. Então, a gente vai ver isso aqui agora, beleza? Então, é o seguinte, ó. A carga fornecida, né? A carga fornecida em Coulomb, ela vai ser igual, isso aqui virá da física, tá? A carga fornecida ali para o meu sistema, ele vai ser igual a corrente, que é medida em ampere, vezes o tempo, que é medida em segundo, tá? Então, eu estou sempre interessado em saber, nos meus sistemas, eu estou sempre interessado em saber a quantidade de carga que eu estou fornecendo para aquele sistema.
Só que essa carga, como que ela é medida? Ela é medida pela corrente, que eu estou aplicando ali, a corrente elétrica, e é também medida pelo tempo em que essa corrente elétrica está sendo aplicada. Beleza? Então a fórmula é essa, carga é igual a corrente vezes tempo. Beleza? Agora, gente, eu vou só pedir um minuto para vocês nessa gravação, para afastar aqui o celular. Tá. Então vamos, por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu tenho um sistema eletrolítico. Digamos que eu tenho um sistema eletrolítico, apareceu um risco no slide sem querer, na qual eu vou passar 2 amperes, tá? Eu tenho um sistema eletrolítico que eu vou aplicar 2 amperes de corrente durante 125 segundos. Aí poderia perguntar, e qual seria a carga fornecida a essa célula, professor? Aí vocês iriam fazer o quê? Iriam multiplicar a corrente em ampere vezes o tempo em segundo, que é justamente essa fórmula aqui, ó, corrente vezes o tempo, uma multiplicação. Ou seja, bastaria multiplicar o 2 ampere vezes 125, que aí isso aqui daria um total de 250 coulomb, que é a minha carga que foi fornecida para o meu sistema eletrolítico, tá? Então vocês vão sempre relacionar a carga que foi aplicada, ela vai ser sempre medida pela corrente que eu apliquei e pelo tempo que essa corrente está sendo aplicada. Beleza? Então já quando a gente chegar nas questões, vocês vão entender direitinho o que eu estou querendo falar, tá? Fiquem sossegados se vocês não estiverem entendendo ainda, certo? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Então vamos lá. Nesse slide, eu estou apresentando para vocês um esboço geral de todo passo a passo. Isso aqui é como se fosse um algoritmo, tá? Ele está mostrando passo a passo para a gente fazer o cálculo da quantidade de substância que foi formada ou produzida, tá? Que foi produzida ou foi consumida, na verdade, tá? Então, primeira coisa, eu aplico a corrente lá no meu sistema eletrolítico e essa corrente, ela é, no caso, ampere e tempo, né? Essa corrente elétrica ela é medida pelo ampere e pelo tempo. Através dessa corrente elétrica, que é o ampere e o tempo, quando eu faço a multiplicação que vocês acabaram de ver, eu vou conseguir calcular a quantidade de carga que eu estou fornecendo para o meu sistema. Essa quantidade de carga, ela é obtida ela tem a unidade de coulomb, né? Então, como que eu faço isso, professor? Basta você ter conhecimento da amperagem que você aplicou no seu sistema e ter conhecimento do tempo que essa corrente foi aplicada. Quando você faz a multiplicação, você vai chegar na carga, quantidade de carga que está sendo aplicada no seu sistema. Essa quantidade de carga, ela pode ser facilmente relacionada com a quantidade de matéria de elétrons, tá? Através da relação entre a constante de Faraday, tá? A constante de Faraday vai dar essa relação entre quantidade de carga e quantidade de matéria de elétrons, ou seja, quantidade de carga e número de mol de elétrons, tá? Depois que eu tenho esse número de mol de elétrons, aí eu faço uma estequiometria simples e direta entre o número de mol de elétrons e a quantidade de matéria da substância, oxidada ou reduzida, como eu acabei de mostrar no exemplo anterior do cobre, tá? Aí vocês vão falar assim, professor, então lá no exemplo anterior do cobre, o senhor já estava nessa etapa aqui, ó. Você já estava relacionando quantidade de matéria de elétrons com quantidade de substância formada. Realmente, no exemplo anterior eu já estava nessa etapa. Eu nem falei das etapas anteriores, que é da corrente e quantidade de carga. Eu vou falar agora nos exercícios, tá? Então, para mim chegar nessa relação aqui, ó, de quantidade de mol de elétrons e quantidade de matéria, eu preciso de uns passos anteriores lá, que é a questão da corrente e a questão da carga. Beleza? Aí depois que eu tenho essa relação direta entre quantidade de mol, entre quantidade de matéria de elétrons e quantidade de matéria da substância, depois que eu faço isso, eu tenho essa relação direta, eu vou achar a quantidade de matéria da substância normal, por regra de 3, como eu tinha mostrado anteriormente. Depois que eu acho essa quantidade de matéria, que no caso é o número de mol, eu posso achar a grama da substância oxidada reduzida, né? Como é que eu acho, professor? É só você fazer outra regrinha de 3, ou usar aquela fórmula, né? Número de mol é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Beleza, se pela estequiometria eu achei o N, que é o número de mol da substância formada, e a massa molar é tabelada lá pela tabela periódica, então é fácil achar a massa em gramas da substância. E a maioria das questões elas pedem isso. A massa em grama que foi produzida por uma substância depois que eu iniciei o processo de eletrólise, tá? Então vocês estão percebendo aqui que esse algoritmo é como se fosse um passo a passo, tá? Que eu vou fazendo. Aí alguém vai falar assim, professor, mas como é que vai fazer isso aqui? A maioria dessas coisas aqui, dessas relações, elas vão sair tudo por regra de 3.
Mas é óbvio que você vai ter que ter cuidado em saber montar a regra de 3, tá? Não é simples, beleza? Os cálculos são simples, mas a montagem da regra de 3 é um pouquinho complicada, assim, né? Mas eu vou mostrar para vocês 2 exemplos aí, vocês vão entender o que eu estou falando. Tranquilo? Então vamos lá para as questões. Fala assim, ó. Eu quero que vocês prestem muita atenção, gente, agora. Fala assim, ó. Ele pede para determinar a massa de zinco que se deposita na eletrólise de uma solução de cloreto de zinco durante 16 minutos e 5 segundos com uma corrente elétrica de 0,5 ampere, tá? Então o que acontece, gente? Vocês precisam logo entender o que é eletrólise, para depois vocês entenderem o que estão calculando. Porque se você só tentar já vir para a regra de 3, tentar entender só pela matemática, vai ficar meio confuso. Eu quero que vocês entendam o processo na cabeça de vocês, para depois as regras de 3 fazerem um real sentido, tá? Então vamos lá o esquema. Eu tenho um eletrodo, aliás, eu tenho um becker com uma solução de cloreto de zinco, uma solução aquosa de cloreto de zinco. E tem os eletrodos submersos nessa solução de cloreto de zinco. Logo em seguida, eu vou aplicar uma corrente elétrica. Que corrente elétrica é essa, professor? É uma corrente elétrica de 0,5 ampere, tá? É a minha corrente que eu apliquei. E aí, eu vou aplicar essa corrente por um tempo de 16 minutos e 5 segundos. Ou seja, eu apliquei a corrente por um tempo específico. Quando eu estou aplicando essa corrente por esse intervalo de tempo, eu estou realizando a eletrólise. Quando eu realizo essa eletrólise, eu vou sair... Aqui, ó, o cloreto de zinco, na verdade, o cloreto de zinco, ele tem íons zinco 2+ na solução. E aí, quando eu inicio a eletrólise, tá? Quando eu inicio a eletrólise, esse zinco 2+, ele vai sofrer um processo eletrolítico, né? Ele vai sofrer um processo eletrolítico, vai sofrer um processo de redução. E aí, lá no final das contas, esse zinco 2+, ele vai virar um zinco sólido, tá? E esse zinco sólido, ele vai se depositar no fundo do recipiente ou vai estar aderido a um dos eletrodos. E aí, o que eu estou pedindo na questão? Eu quero saber a massa desse zinco que foi depositado, beleza? Então, o legal da eletrólise é isso. Eu vou sair de um zinco 2+ aquoso e vou chegar no zinco sólido, que é o zinco metálico. Então, por isso que a eletrólise ela é muito utilizada para a obtenção de metais puros ou para purificar metais. Na verdade, eu falei meu contrário. Ela é obtida para purificar metais e também ela é utilizada para gerar metais. Tá? Que são coisas diferentes, né? Purificação é uma coisa e geração de metais é outra, tá? Então eu saio do zinco aquoso, tá? O zinco lá em solução, tá? E vou vir para o zinco sólido, o zinco metálico. Então o processo eletrolítico é muito interessante por conta disso. E essa passagem, professor, do zinco 2+ para o zinco sólido, ela acontecia de maneira natural? Iria acontecer espontaneamente, naturalmente? É óbvio que não. Ela só acontece porque eu estou aplicando corrente elétrica, eu estou forçando essa reação a acontecer. Por isso que ela acontece, beleza? Naturalmente isso não acontece, é uma reação não espontânea. Então, para ela acontecer, eu tenho que forçar. E como que eu forço? Aplico corrente elétrica, beleza? Quando eu aplico corrente elétrica, eu vou forçar esses elétrons a serem doados para o zinco 2+. E aí, quando esse zinco 2+ absorve esse elétron, ele vira um zinco sólido, um zinco zero. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá para a questão agora. Deixa de papo. Tá, eu já expliquei mais ou menos aí como que acontece o fenômeno. Agora vamos aqui para as matematiquês, tá? Então é o seguinte. Primeira coisa, vocês vão perceber que muita coisa que eu vou falar aqui, eu vou até mudar a cor da caneta. Muita coisa que eu vou falar aqui, já nessa parte inicial, eu já acabei de comentar para vocês. Vocês vão entender. Primeira coisa, quando o zinco está em solução, né? O cloreto de zinco, ele está em solução aquosa. Primeira coisa que acontece, ele é o composto iônico. Vai ocorrer o quê? Dissociação, né? Dissociação é o quê? Quebra. Então o cloreto de zinco vai quebrar. Mas vai quebrar em quê, professor? Vai quebrar para formar o zinco 2+ e o 2Cl-. Ambas as substâncias aqui, ó, elas são o quê? São substâncias aquosas, tá? Elas estão solvatadas, beleza? Aquosas, tá? Então meu cloreto de zinco, quando eu vou dissolver ele ali na solução, ele vai formar o zinco 2+ e o 2Cl-. Beleza? Sofreu dissociação. Outra coisa. Logo em seguida, esse zinco 2+, ele vai sofrer lá o processo de redução que eu falei para vocês. Como que é isso, professor?
quer dizer que o zinco 2+, ele vai absorver 2 elétrons para formar o zinco 0. Esse zinco 0 é um zinco sólido, tá? Ou seja, eu saí do zinco aquoso e vim parar no zinco sólido. Por quê? Isso foi possível porque ele absorveu esses 2 elétrons. Ele ganhou esses 2 elétrons. E aqui é um processo de redução, por isso que acontece no cátodo, tá? E aí o grande X da questão é determinar a massa desse zinco 0 que foi formado, tá? A massa desse zinco 0 que foi formado, que eu não sei. É o que eu quero descobrir, beleza? Essa é a nossa meta. Então vamos lá fazer esses cálculos, beleza? Então é o seguinte. Primeira coisa que eu preciso determinar aqui. Eu preciso determinar a quantidade de carga que foi fornecida aqui para o meu processo eletrolítico. Eu preciso determinar a quantidade de carga. Como calcular a carga, professor? É corrente vezes o tempo. O tempo tem que estar em segundo, beleza? Então é corrente vezes o tempo. Só fazer uma multiplicação normal. A corrente, eu já sei, 0,5 ampere. E o tempo, professor? É 16 minutos e 5 segundos. Eu vou pegar lá os 16 minutos e vou multiplicar por 60, para transformar ele em segundos também. E aí vou somar com 5 segundos, essa transformaçãozinha básica. Quando eu faço essa transformação básica, eu vou chegar nisso daqui, ó. Eu vou chegar em 965 segundos vezes 0,5 ampere, tá? Então, de onde foi que veio 965 segundos? Rapaz, travou. De onde foi que veio, professor? É só você pegar esse tempo aqui, ó. Só você pegar esse tempo aqui e multiplicar por 60, tá? Quando você multiplica por 60, você vai achar esse tempo em minutos em segundos. E aí você soma com esse outro segundos aqui, beleza? Então, esse é o segredo, ó. 60 vezes 10 dá 600. 60 vezes 6 dá 360, né? Então, 360 com 60... 360 com 600 vai dar 960, mais o 5, 965, tá? Ou pode fazer a regrinha de 3 também, né? 1 minuto tem 60 segundos. Então, 16 minutos tem quantos segundos? X. Aí faz a regrinha de 3, acha. Então, esse aí não tem segredo. E aí, aqui no final, basta só multiplicar o tempo que eu tenho aqui em segundos vezes a corrente em ampere. Quando eu faço aqui a multiplicação, eu vou achar uma carga igual 482,5 coulomb, tá? Então, aqui eu já achei carga igual 482,5 coulomb, certo? Então agora, o que isso significa, professor? Significa que eu já tenho a carga que foi fornecida ao sistema, tá? A carga elétrica eu já tenho. E agora, professor, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar essa carga elétrica com o número de elétrons. Aí depois eu vou relacionar o número de elétrons com o mol de zinco formado. Aí depois o mol de zinco formado eu vou relacionar com a massa de zinco formado e aí a questão acaba, tá? Entenderam aí o passo a passo? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. Prestem bem atenção nessa regra de 3, ó. A relação que vocês vão sempre fazer é essa, ó. 1 mol de elétrons, ele é equivalente a 96.500 coulomb. O que é isso aí, professor? É a constante de Faraday. A constante de Faraday, ela fornece pra gente a carga de 1 mol de elétrons. Portanto, quando eu tenho 1 mol de elétrons, ele tem essa carga, 96.500 coulomb. E aí no meu sistema eletrolítico, eu acabei de calcular uma carga de 482,5 coulomb. E essa carga vai ser equivalente a quantos mol de elétrons, professor? X, né? É X. Então a gente vai fazer aqui a famosa regra de 3. Quando eu faço essa regra de 3, eu vou achar um X igual a 0,05 mol de elétron. Aí você já vai lembrar, eu já achei o número de mols de elétrons envolvidos ali naquele processo, tá? Já achei o número de mols de elétrons envolvidos ali naquele processo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar esse número de mol de elétrons com o número de mol da substância formada, que é o zinco. Então tá aqui, ó. Pela relação estequiométrica aqui, ó, vocês estão vendo que 2 mols de elétron tá para 1 mol de zinco, tá? É uma relação de 2 para 1, né? 2 mols de elétron tá para 1 mol de zinco. Então, por isso que é importante vocês montarem as semi-reações específicas para vocês poderem ver a relação estequiométrica. Então tá aqui, ó. 2 mols de elétrons tá para 1 mol de zinco. No entanto, eu não tenho 2 mols de elétron nesse meu sistema eletrolítico. Eu tenho 0,5 mol de elétron, que foi o que eu achei. Por que, professor, que você não tem 2, tem 0,05? Porque esse 0,05 ele está associado com aquela carga que eu apliquei, com aquela corrente elétrica que eu apliquei naquele tempo. Tá? Aquela corrente elétrica que eu apliquei naquele tempo,
ele não conseguiu gerar os dois elétrons, ele conseguiu gerar só 0,05. E aí eu quero saber a quantidade de zinco que é formado para essa pequena quantidade de elétron. Então, se 2 mols de elétron formam 1 mol de zinco, 0,05 mol de elétron vai formar quantos mol de zinco, professor? De novo, faz a regrinha de 3. Vai formar Y, né? Então faz a regrinha de 3. 2Y é igual a 0,05 mol de elétron, né? Regrinha de 3. Aí, no final das contas, vou achar um Y igual a 0,025 mol de zinco, tá? E aí agora vai ficar muito fácil. Por quê? Porque eu acabei de encontrar o número de mol de zinco formado, 0,025. Então a questão já está quase finalizada. Por quê? Porque eu quero, aqui ó, vem aqui ó, na questão, eu quero é a massa de zinco, né? Só que eu já achei o número de mol de zinco. Então para achar a massa é muito simples, ó. É só vocês usarem aquela regrinha que eu falei para vocês, né? Número de mol, N, é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Só que eu quero quem? A massa em gramas. Então, massa em gramas vai ser igual ao número de mol vezes massa molar. Quem que é o número de mol? 0,025. Quem que é a massa molar? 65,38. Então, é só multiplicar ambos aqui. Quando eu faço a multiplicação da massa molar pelo número de mol, eu vou achar o M igual a 0,1634 gramas. Tá? Vou achar 0,1634 gramas. Portanto, essa massa aqui é quem? É a massa de zinco formada. Tá? Então, quando eu tenho uma solução de cloreto de zinco e aplico essa quantidade de corrente elétrica, 0,5 ampere, por esse tempo de 16 minutos, lá no final do processo eu vou obter o quê? Eu vou obter 0,1634 gramas de zinco. Alguém vai falar, professor, o senhor nem comentou aí sobre a concentração do cloreto de zinco, nada disso. Por quê que eu não comentei? Porque isso não importa, gente, tá? Não vai importar para a gente. O que vai importar é somente a quantidade de carga elétrica que está sendo fornecida ali para o meu sistema, tá? Isso que vai ser importante aí para a gente, tá? Então, eu peço que vocês assistam esse vídeo com muita calma, tá? Façam aí o passo a passo. Qualquer dúvida nessa questão, pode entrar em contato comigo se você não entendeu algum passo. Fala, professor, eu não entendi essa regra de 3, onde foi que apareceu? Pode escrever, pode mandar mensagem, tá? E aí, daqui a pouco, eu vou estar gravando, vou estar mandando para vocês uma outra questãozinha. Beleza? Estou encerrando aqui essa aula de hoje. Forte abraço e até mais.